chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom, chegou o momento em que eu considero um dos melhores momentos, que é o momento em que Deus irá falar conosco através da sua palavra escrita. E aqui está comigo, nós estamos ao vivo pelo Facebook, o pastor Paulinho, ele que é o pastor da IPRAB El Shaddai no deserto, e nos dará a honra de participar do programa nesse momento todo especial na transmissão da palavra de Deus. Pastor Paulinho, inicialmente, bom dia, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. Bom dia, pastor Marcos, bom dia a todos os irmãos que estão nos ouvindo e também nos assistindo, pelo Facebook. Quero pedir que a bênção de Deus seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Marcos Vinícius já frisou, a gente vai ter a nossa escola, vai acontecer sexta e sábado. A gente teremos o pastor Ricardo Bitum, que já é um conhecido nosso, que sempre vem para ministrar nas nossas escolas. E também teremos uma pastora Fernanda Barrivieira, que ela é da Igreja Novidade de Vida ali em Fortaleza. E ela irá falar sobre um tema, que é liderança entre as gerações, certo? Então a intenção da escola sempre foi formar discípulos e formar também novos líderes. A gente queria convidar você para estar participando com a gente, ainda dá tempo, você fazer a sua inscrição, e vai ser um tempo assim de muita bênção de Deus sobre as nossas vidas, ok? Então você é o nosso convidado para sexta à noite, sábado, tarde e noite, ali na Igreja Presbiteriana Renascer. E a gente tem uma palavra também da parte do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo, certo? Eu queria ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, que também fala sobre esse assunto. A palavra de Deus diz assim: e lhes diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Essa palavra foram palavras ditas pelo próprio Jesus, a seus discípulos. E o impressionante é que no contexto desta palavra, Jesus ele está prestes a enviar os seus discípulos para um campo missionário, um campo onde eles vão ter agora uma experiência própria, com Deus, na parte da transmissão da palavra e também do manifestar de Deus através da vida deles, certo? Jesus está enviando os seus discípulos ali, às outras comunidades, para também estar ministrando a sua palavra. Mas no contexto desse texto, no versículo 57 do capítulo 9, algumas pessoas chegam para Jesus e elas se oferecem para ser discípulos. A palavra de Deus diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhes disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, e você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa eu primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Certo? Então, Jesus expressa que existe uma necessidade de trabalhadores nesse reino, que é o reino de Deus, mas Jesus também conta as situações que as pessoas se deparam seguindo ele, ou situações estas que com certeza iriam acontecer para aqueles que decidissem o seguir, certo? Então, só para a gente entender, a pessoa que quer seguir Jesus, que quer ter uma vida com o Senhor, que quer trabalhar no seu reino, primeiro ele tem de se submeter às autoridades, autoridades estas constituídas por Deus, e em seguida a autoridade de Deus. Então,
a gente precisa seguir Jesus, precisa trabalhar no seu reino. Há uma necessidade desses trabalhadores, mas esses trabalhadores precisam estar alinhados com alguns princípios que Deus estabelece para que esses trabalhadores possam exercer um trabalho no reino de Deus conforme a vontade de Deus. Então a gente precisa se submeter à autoridade e principalmente à autoridade de Cristo, certo? A gente também precisamos declarar os nossos frutos, que esses frutos eles são a soma dos nossos resultados e eles declaram de qual árvore você é, ou seja, qual árvore você é. A gente é o que a gente produz, o que a gente gera. Então não tem como a gente de alguma forma gerar um fruto que não seja natural da nossa árvore. Jesus disse em Mateus capítulo 7, toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz má fruto. Então pelos frutos os conhecereis. Jesus também quer que a gente manifeste esse fruto para que as pessoas possam saber quem a gente é. E segundo, Jesus precisa de pessoas que tenham ocupações, né? Às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus, ou deixa para fazer a vontade de Deus em último lugar e acaba não dando tempo, ou alegamos que não dá para fazer a vontade de Deus porque nós somos ocupados e temos as nossas tarefas seculares. Mas a gente vê em vários contextos da Bíblia que todas as pessoas que Jesus chamou, elas tinham sua ocupação. Você vai ver Pedro, Tiago, João e André, eles eram pescadores, estavam pescando no momento que Jesus os chamou. Também Mateus está ali na mesa da coletoria, né, cobrando impostos. Jesus também o chamou nesse momento. E assim sucessivamente, né? A obra de Jesus é uma obra no reino de Deus que é prazerosa, mas ela é muito árdua. Então não dá para você ter um relaxamento ou ser uma pessoa que não gosta de ter ocupação para trabalhar nesse reino, né? Em segundo plano, segundo lugar, segundo ponto, certo? Jesus ele não faz uma propaganda fantasiosa do seu reino. Ele diz a verdade. Ele diz: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês me sigam, mas eu não tenho conforto para dar para vocês. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Até as raposas têm as suas tocas e os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não. Então quem quiser me seguir, né, saiba que vai ter muito trabalho pela frente, certo? E muitos de nós, a gente se ilude com essas fantasias, né? Uma fantasia de uma vida fácil, de um evangelho que não vai ter luta, de um evangelho que não vai ter enfermidade, não vai ter perseguição, não vai ter dificuldades no lar, e a gente se ilude com falsas propagandas que muitas pessoas fazem do evangelho, e quando a gente chega lá, às vezes a gente vê que é diferente. Jesus não, ele mostrava, né, como era realmente o reino de Deus, que era um reino que nos traz paz, nos traz felicidade, nos dá o céu, mas era um reino de muito trabalho, né, muita dificuldade, no sentido das perseguições, das dificuldades que o ser humano passa, ok? Então, só para a gente entender, o reino de Deus é um reino que ele precisa de um perfil, de uma pessoa que se enquadre nele, né? Então, você pode até aceitar Jesus, mas para trabalhar no reino de Jesus, você precisa primeiro se submeter à autoridade de Jesus, e segundo, saber que no reino de Deus vai ter muitas dificuldades, né? E em alguns momentos, às vezes, a gente não consegue nem obter as respostas do que está acontecendo de imediato. Só o tempo irá nos responder, certo? Então a gente é muito de viver dessa fantasia, né, de algumas propagandas, e também nós mesmos muitas vezes, pela nossa natureza, nós gostamos de fazer propaganda até de nós mesmos. Geralmente quando a gente encontra um amigo novo, né, a gente expressa primeiro aquilo que a gente tem de melhor. Então todos os nossos defeitos ficam guardados, e com o tempo é que vai sendo manifesto, né, ali no dia a dia, né? O pastor Silas gosta sempre de dizer que para a gente conhecer uma pessoa precisa comer muitos quilos de sal com essa pessoa, e ele está dizendo que precisa de um tempo, né? Não é que você vai
comer um saco de sal no mesmo dia, mas é que demora tempo. Então realmente a gente precisa desse tempo, certo? E outra condição para a gente trabalhar no reino de Deus é a sinceridade, né? Então a propaganda muitas vezes ela não é muito justa, porque ela mostra o que ela tem só de melhor, né? Jesus fez uma propaganda do céu. Ele fala em João 14 que iria para o Pai, que os discípulos não precisavam se turbar nem se preocupar, porque ele ia preparar a morada, né, para eles lá na casa do Pai dele. Era uma propaganda verdadeira. Mas no finalzinho do capítulo 16 ele diz assim, né, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, né, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então o reino de Deus é um reino de renúncia, né? Você precisa renunciar. A gente viu no contexto de Lucas 9, a partir do versículo 57, que Jesus estava dizendo, olha, no meu reino tem dificuldades, mas vale a pena. Se você quiser seguir, você precisa renunciar, né? O primeiro, ele diz que ele não tinha o que lhe oferecer no sentido de conforto, que ele não tinha casa nem aonde reclinar a cabeça. Então ele diz, se você quiser me seguir, eu estou aqui, mas você precisa renunciar ao seu conforto, né? O outro tinha a preocupação de esperar que o pai morresse para poder sepultar. O pai dele provavelmente era velho ainda, né? Estava já nos últimos dias. Senhor, quando eu acabar a luta com meu pai, né, eu vou te seguir. E aí Jesus dizendo, né, não, deixa que os mortos entreguem seus mortos. Então muitas vezes a gente tem de renunciar até a nossa família, não no sentido de abandonar, mas no sentido de priorizar a obra de Deus, de priorizar o trabalho de Deus, né? E o próximo, ele também disse que precisaria se despedir da família. E Jesus disse, olha, aquele que mete a mão no arado e fica olhando para trás, para as coisas que deixou para trás, ele não é digno do reino do céu. Então, ou você entra ou você fica de fora. Então Jesus estava, né, expressando essas verdades para aqueles que queriam seguir Jesus, certo? Em terceiro ponto, certo? A condição para trabalhar no reino de Deus ou na seara do Senhor, certo? Existe uma necessidade que beneficia mais os trabalhadores do que aqueles que estão recebendo desse trabalho. Entenda, quando Jesus nos chama para trabalhar no reino de Deus, não é que Jesus precise de nós para trabalhar no reino dele. Ele poderia muito bem fazer essa colheita sem precisar das pessoas humanas. Ele poderia usar os seus anjos para fazer também dessa colheita, que com certeza eles fariam uma perfeição muito maior do que a nossa. E ele poderia fazer também sozinho através da sua palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma e faz com que o nada se torne alguma coisa. Então ele poderia fazer tudo isso, certo? Mas ele prefere que nos envolver nessa obra. Por quê? Porque a obra precisa de nós, mesmo existindo uma deficiência? Não, é porque ele quer melhorar a nossa vida. O trabalho no reino de Deus nos ajuda, ele nos aperfeiçoa. O trabalho no reino de Deus, ele transforma muito mais o trabalhador do que quem está recebendo esse trabalho. Então você pode fazer uma análise na igreja que você se congrega, que as pessoas que estão trabalhando arduamente nesse trabalho do reino de Deus, automaticamente eles vão se aperfeiçoando com uma proporção maior do que aqueles que não estão fazendo nada, certo? Então esse trabalho no reino de Deus, ele beneficia o trabalhador, aquele que está se envolvendo no reino de Deus. Ontem eu ministrei justamente essa palavra em um culto de jovens, o tema era esse, e eu resolvi trazer para nós, né, meditarmos nessa manhã novamente. E eu estava falando para os irmãos lá na igreja que hoje a gente está trabalhando ali na comunidade do deserto até o dia que Deus quiser, e a gente tem algumas congregações e todos os dias a gente tem, né, programações. Então a gente não tem um tempo livre no período da noite para descansar, né, pelo menos no horário de trabalho da igreja, que funciona aproximadamente de 7 às 10 da noite, mais ou menos.
né? Então, segunda, a gente tem uma programação na nossa congregação do Guarani. Terça, a gente tem culto na igreja. Quarta, a gente tem culto na congregação da Panteras. Quinta, a gente tem culto na igreja. E sexta, a gente tem culto na congregação do Retiro Novo. E sábado, a gente tem um culto infantil. Domingo, a gente tem uma programação no Retiro Novo pela manhã, com as crianças e com os homens. E à noite, a gente tem culto. Então, todos os dias, a gente está trabalhando, né? Então, pastor, você dá conta disso tudo, fora dos trabalhos que a gente tem no mesmo dia, que um é no Brisa na sexta, e a gente tem no Retiro Novo na sexta, e um trabalho na igreja na terça, e no Retiro Novo também na terça. E as pessoas perguntam, como é que você dá conta? Porque você tem muita gente para te ajudar. Eu disse, não, na realidade, eles não estão me ajudando, eles estão trabalhando junto comigo no reino que é de Deus, né? Então, a gente quebrou essa mentalidade que os irmãos tinham, de que quando eles trabalhavam na igreja, eles ajudavam o pastor da igreja, certo? E a gente quebrou essa mentalidade, porque eles não trabalham para o pastor, eles trabalham para Deus. E a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus, o reino não é do pastor, o reino é de Deus, certo? Então, todos aqueles que entenderam isso foram também trabalhando e melhorando de vida. Como assim, pastor? Melhorando de vida? Eles ganharam mais dinheiro? Não, mas eles melhoraram no sentido de aperfeiçoamento, no sentido de santidade, porque geralmente quando as atividades espirituais, que as atividades da igreja, elas começam a ser intensificadas na vida do ser humano, você começa a se alimentar mais de Deus, naturalmente. Então, se você precisa ler mais a Bíblia, automaticamente você busca mais de Deus. Se você precisa ter um período de oração com mais intensidade, automaticamente você renuncia às suas coisas da carne e começa a receber de Deus mais coisas de Deus. Então, automaticamente, assim como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que há uma luta constante entre as duas naturezas, a espiritual e a carnal, né? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A gente vai perceber que a que vai vencer é a que estiver mais forte. Então, esses trabalhos no reino de Deus, eles fazem com que a sua natureza espiritual, do Espírito Santo, ela fique mais forte na sua vida. Então, automaticamente, você passa a mortificar a sua carne, certo? E é muito simples de entender que todos os resultados da nossa vida, eles são gerados do que a gente está fazendo. Se você começa a buscar mais essas questões espirituais e fazer as coisas certas, os resultados também vão ser positivos. Então, só para a gente entender que o trabalho no reino de Deus, esse trabalho na seara do Senhor, ele beneficia o trabalhador, certo? Mais do que quem está recebendo o trabalho daquele trabalhador. E a intenção de Jesus era, né, beneficiar esse trabalhador, formar discípulos, e esse trabalhador formar outros novos discípulos, certo? E mais um ponto aqui, nesse ponto 3, né, um subponto, que o trabalhador no reino de Deus, ele recebe direcionamentos corretos para todas as áreas da vida. Então, isso é importante demais, porque a sua vida nesse trabalho no reino de Deus, ele não começa a melhorar só na igreja. Ele melhora também no ambiente familiar, certo? No ambiente de trabalho, na escola que você estuda, se você é jovem ainda, ou se você está estudando, mesmo não sendo jovem, certo? Ele faz com que você melhore os relacionamentos. Existe um provérbio popular que diz que quando a gente muda, tudo muda. Então, o servo do Senhor, ele transforma os ambientes, ele faz com que o ambiente se torne um ambiente saudável, um ambiente de luz, um ambiente de paz, né? Em João capítulo 1, versículo 5, diz que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Então, quando a gente busca essa luz de Deus e aplica na nossa vida, em todos os lugares que a gente frequenta, esses lugares ficam transformados, ok? E outro subponto, né, que o trabalho no reino de Deus nos dá condição de ser bênção na vida das pessoas. A gente precisa entender que a gente precisa ser bênção de alguma forma na vida das pessoas.
O que eu costumo falar para os irmãos que estão caminhando junto comigo nesse trabalho na comunidade ali do deserto, das adjacências, é que não precisa a gente falar muito, basta a gente fazer coisas que glorifiquem o nome de Deus. Então, para servir a Deus, não precisa você ser teólogo, mesmo a gente precisando estudar e buscar conhecimento. A gente pode servir Deus com o que a gente é. Como? Honrando as pessoas, respeitando as pessoas, respeitando opiniões. O reino de Deus, ele não pode ser um reino imposto, um reino que as pessoas precisam serem obrigadas a obedecer. Não, ele é apresentado. Ele precisa ser apresentado, com uma condição de a vida de uma pessoa que foi transformada por esse evangelho, e as pessoas começam a perceber que vale a pena servir a Jesus. Ok? Então, o quarto ponto que eu tinha para transmitir para os irmãos é que os discípulos de Jesus, eles precisam transformar ambientes. E a transformação, como já foi falada, ela não pode ser somente uma transformação verbal. A gente é muito de querer pregar e argumentar coisas para convencer as pessoas que elas estão erradas. Sim, elas estão erradas. Mas Jesus convenceu muito mais fazendo do que falando. Então, os feitos de Jesus, a natureza de Jesus, o realizar dele, convencia as pessoas. Então, só para a gente entender que a gente precisa realizar esses feitos. A gente já falou aqui que o que você gera é o que você é. Então, eu queria que você entendesse que o fruto que está gerando da sua vida, você é uma árvore natural que gera esse fruto. Então, se os teus frutos não forem frutos dignos de arrependimento, você mostra que você é uma pessoa que não se arrependeu ainda. E nessa manhã eu não trago esse ponto para acusar você, pelo contrário, eu trago esse ponto para você se autoanalisar, certo? O papel da minha pessoa nessa manhã não é trazer uma acusação ou jogar um jugo pesado nas costas dos irmãos de forma nenhuma. Nem o próprio Jesus acusava as pessoas quando ele se encontra com a mulher adúltera, ela está prestes a ser apedrejada. Ela tinha cometido um pecado que infligia também a lei e as leis do Estado, que eles eram regidos pela lei, a lei de Israel, que eram as leis de Moisés, e ela ia ser apedrejada. E eles acusam ela perante Jesus. Jesus diz que quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra, todos eles vão embora. E aí a segunda fala de Jesus para a mulher é: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, foram embora. Jesus diz: nem eu te acuso. Então, Jesus não acusa a mulher, mas também diz que ela não tinha pecado. Ele não condena a mulher, mas ele diz: vai, não peque mais. Então, a intenção que eu estou querendo transmitir para os irmãos nessa manhã não é acusar você dos frutos que você está gerando, que não são frutos dignos de arrependimento. É tentar alertar para as pessoas que estão gerando esses frutos que a gente precisa dar um basta. A gente precisa renunciar a coisas para agradar o Senhor, certo? Então, os discípulos de Jesus, primeiramente, eles eram transformados e depois eles transformavam. Então eu queria que você entendesse nessa manhã que todos nós precisamos dessa transformação. Como é que eu vou me transformar? Conhecendo Deus. E conhecer Deus não é só conhecer Deus de ouvir falar, é conhecer Deus de verdade, de ter uma experiência real com Ele. O pastor Marcos Vinícius sempre fala, na vitamina do crente, que é OB, é BO, Bíblia e oração, investir as siglas, mas é Bíblia e oração. E muitos de nós queremos conhecer a Jesus, queremos
ser nutrido por essa vitamina de Jesus, e a gente tem ela nas mãos, mas muitos de nós não priorizamos ela. A gente deixa o nosso último tempo para Deus. O tempo que nos resta, na realidade, é o que nos sobra. Se sobrar, a gente deixa para Deus. Geralmente, o nosso período de oração, da grande maioria das pessoas, é no final do dia. Ele deixa para fazer a leitura depois que ele está cheio de muitas coisas do dia a dia e que o seu corpo já está exausto de cansaço de tanta coisa que ele fez. Então, esse buscar o Deus na leitura da palavra e na oração no final do nosso dia, ele faz com que a gente busque mais de uma forma cansativa, de uma forma a qual não vai ser muito, digamos assim, produtivo. Então, como é que a gente quer transformar os ambientes se a gente não busca essa nutrição das vitaminas de Deus, certo? Mas só para a gente estar finalizando esses pontos, eu queria que você fazer uma pergunta para você nessa manhã, Essa é uma palavra de confronto. Eu gosto de lançar esse tipo de palavra na igreja a qual eu sou pastor, não porque a gente quer acusar não é, a gente quer ver a mudança de verdade, Mas tem algumas perguntas para a gente nessa manhã, e a primeira é: quem é você em casa? Como é a tua convivência no ambiente que você vive? A segunda é: qual a sua influência na escola, no local de trabalho? Como é que as pessoas te vê lá? Ontem eu estive conversando com o pastor Albano e ele me contou que ele foi convidado para dar uma palavra em uma das escolas estaduais aqui da nossa cidade, ali no Moreira de Serpa. Inclusive, a maior parte da minha vida eu passei estudando lá, na minha vida de estudante. E ele disse que estava meio apreensivo, como era que ia ser, como era que as pessoas iam receber a palavra, porque hoje as militâncias, estão muito grandes na escola contra o evangelho. Quando a gente era criança, a gente ia na escola e precisava rezar pelo menos o Pai Nosso todo dia, na sala de aula. Hoje não, hoje você não pode mais propagar o evangelho na escola. Mas ele foi convidado e ele estava meio apreensivo, e quando ele chegou lá, ele se surpreendeu, porque tinha uma sala de oração de crente lá dentro, na hora do recreio. Então, essas pessoas, que estão se mobilizando, elas vão revolucionar o ambiente que ela está. Mas tem muito crente que é agente secreto, Ninguém sabe que ele é crente, porque ele tem vergonha de dizer ou de se manifestar, certo? Um texto que fala muito ao meu coração, eu olho por duas janelas, é o texto que Elias está na caverna e ele pede a Deus para já morrer naquele momento, porque não é melhor que o pai dele. E aí uma das frases que ele diz é assim: mataram todos os teus profetas, só ficou eu. Se a gente olhar por uma janela, o Elias está dizendo: rapaz, eu sou o único que fiquei. Mas aí Deus abre outra janela para Elias olhar e diz: olha, existe ainda 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E existia 7.000 profetas ali que não tinham dobrado o joelho a Baal, mas também não tinham se manifestado. Então, muitos de nós nos reprimimos em alguns momentos. E quando a gente se reprime, a gente dá força às trevas, certo? Mas como as pessoas lhe enxergam por onde você anda? Como é que elas te veem? Eu já disse aqui que a gente é o que a gente produz. Então, o que a gente produz fala quem a gente é. O que a gente está gerando? Quarta pergunta: quem é os teus amigos íntimos? Isso é importante demais, pastor. Quem são os nossos amigos? Porque os nossos amigos é aqueles que a gente conversa mais, a gente ouve mais eles, E aí, se esses amigos
que a gente tem na nossa intimidade, eles são amigos que não professam a mesma fé, a gente vai sendo bombardeado de informações contrárias àquela nossa. E por eles ser nossos amigos íntimos, a gente acaba recebendo muita coisa que não são de Deus, mesmo eles sendo nossos amigos sinceros e considerando a gente como amizade, uma amizade forte. Então, a gente precisa fazer essas interrogações na nossa vida. E a quinta pergunta é: o que vocês conversam? Quais são os seus níveis de conversa? Né, você está sendo influenciado por essa amizade ou você está influenciando? Então a gente precisa revolucionar o mundo. A gente precisa trabalhar na obra do Senhor, se engajar nessa obra. Então a gente precisa, né, estar todos os dias imaginando, né, quem sou eu? Como é que eu estou? Né, às vezes dá uma louca assim na minha cabeça. Eu fico pensando assim: rapaz, será o que Deus acha de mim? O que Deus acha de você? Jesus, né, falando no texto que foi lido em Lucas capítulo 10, versículo 2, ele disse: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o impressionante é nesse texto, que é em todos os lugares. Eu acredito que na igreja que você trabalha, que você se congrega, talvez tenha muita gente, mas pouco trabalho. E os que menos trabalham, os que dão mais trabalho. É os que vê mais defeito. Porque quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo de ver as coisas. Os momentos que a gente desagrada mais o Senhor é nos nossos tempos vagos. É no nosso tempo ocioso. É naquele tempo que você está sem fazer nada. Então esse trabalho no reino de Deus, como já foi falado, é um trabalho que faz com que você venha se aperfeiçoar, certo? E talvez nessa manhã tem gente aqui que está nos assistindo ou nos ouvindo que por algum motivo deixou de trabalhar no reino de Deus. Às vezes a gente se decepciona. Não, me decepcionei com o meu pastor, ou com o presbítero, ou com a irmã fulana e tal, que diz que eu estou querendo me amostrar. Aí a pessoa se reprime, não vai mais. Quem é que perde, irmão? É quem deixou de ir. Certo? Então, nessa manhã, eu queria lhe encorajar a trabalhar no reino de Deus. Trabalhar com, não sei, arrume qualquer coisa, meu irmão. Olhe as necessidades da igreja. E não olhe com um olhar de crítica para denegrir a igreja por causa das suas necessidades. Mas olhe e veja como você sendo resposta para aquela necessidade. A igreja está com o teto cheio de carro de aranha, tipo assim. Agora eu lembrei, a gente tinha um prédio alugado lá em São Joaquim, na época que eu era pastor de lá. E o prédio, pastor Marcos, ele tinha um telhado muito alto. A gente precisava arrumar uma vara assim, bem grande, para poder limpar as teias de aranha que tinha. E aí de uma vez por outra os irmãos conseguiu, mas daqui a pouco estava cheio de novo. E aí do nada o irmão, que era novo convertido, o irmão Mateus, chegou para mim e disse: pastor, eu posso solucionar esse problema? Eu disse: pode. Como? Eles matando as aranhas. A gente tirava a teia, uma aranha, fazia de novo no outro dia. Eles: como é que tu vai fazer? Eu disse: eu vou trazer um lança-chama. Ele funciona com gás. E aí no outro dia ele veio, arrumou uma escada. E aí ele queimou tudo quanto era teia de aranha e matou as aranhas com esse lança-chama. Pastor, eu passei um bom tempo lá, nunca mais eu vi uma teia de aranha. E aí você viu, teve duas lições para mim. A primeira foi, ele viu o problema
E ele não criticou as irmãs porque elas não solucionavam. Elas trabalhavam, mas não solucionavam. Ele se viu como resposta para resolver o problema. E segundo, ele resolveu o problema na fonte do problema. Porque às vezes a gente faz só um paliativo. Se você tira a aranha e não mata, ou seja, tira a teia de aranha e não mata a aranha, o que gera a teia vai continuar gerando, que é a aranha. A gente precisa matar essa aranha. Então, eu queria deixar essa reflexão para você nessa manhã, né? Primeiro, que você precisa se enquadrar nesse perfil de discípulo de Jesus para poder trabalhar na obra dele. Segundo, a gente precisa renunciar a algumas coisas para estar trabalhando nessa obra de Jesus. E terceiro, o trabalho na obra de Jesus nos aperfeiçoa. Você não está fazendo favor para ninguém, pelo contrário, você está sendo beneficiado com esse trabalho, certo? Deus está mudando a sua história, fazendo com que você se torne uma pessoa de bem, uma pessoa agradável, uma pessoa que transforma os ambientes. E quarto, certo? Você precisa revolucionar os ambientes que você está, ok? Então, queria agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo, mandar um abraço aí para a irmã Patrícia Albuquerque, em Massapê. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, estamos com saudades. E todos os irmãos também que estão nos assistindo, Deus abençoe, né? O pastor Marcos Vinícius a gente pode falar o nome, pastor, depois dos irmãos? Sim, pode ok? falar. Deus abençoe aí a todos, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem é que está nos assistindo mais. É o irmão Erivan, Deus abençoe o irmão Erivan. O Ed Gleison também, Ed Silveira, Deus abençoe a vida. É o irmão Fábio Júnior, né, o cantor Fábio Júnior Monteiro, Deus abençoe Fábio Júnior. Dê um abraço aí no seu pai, no Fábio também, meu irmão, meu amigo. Irmão Edson Santos, a irmã Helena Albuquerque, Eliane Albuquerque. Quem mais? A Patrícia, já falei. Ok, eu acho que é só isso. Então, Deus abençoe a todos. Se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. Eu sou falho, sou pecador, eu erro. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. A nossa gratidão a cada internauta, né? Você também que nos acompanha pelo link ou pelo aplicativo Radiosnet ou até pelo site, fica aí também a nossa gratidão. Queridos, tivemos assim uma reflexão muito forte para os nossos corações. Que cada um de nós venhamos a dar uma olhada introspectiva, olhar para dentro de nós, fazer um exame e ver como é que está a nossa vida. Até porque a salvação é individual, cada um presta conta, né? Essa mensagem veio assim do coração de Deus para o nosso coração, para a gente refletir, meditar, fazer uma análise e resolver esses problemas, né, pastor Paulinho? Resolver esses problemas, né? O rapaz lá resolveu o problema lá da teia de aranha, né? Matando as aranhas, que maravilha.